falando sobre esse assunto de depressão infantil, que é muito forte, que tem acometido muito as nossas crianças, ok? Então vamos lá, para a gente já iniciar aqui. O que acontece? O grande mal, não é mal, mas o que potencializa é a bendita, ou dependendo do caso, a maldita da internet, não é verdade? Basta apenas um clique e a criança, ou qualquer um de nós, né, podemos acessar qualquer tipo de site, qualquer coisa. Igual agora, nós estamos conversando, dependendo da cidade onde você está, ao vivo, falando agora que são 15 horas e 4 minutos, a gente está falando ao vivo. Vai ficar gravado, outras pessoas podem assistir, então isso é muito bom. A influência da internet é muito positiva, desde que saibamos usá-la. Mas o que acontece? É a base de todas essas lives que nós estamos falando hoje, né? Que a correria, o dia a dia, a dificuldade financeira ocorre para nós precisarmos trabalhar, arrecadar dinheiro, ganhar dinheiro, então isso nos estressa demais. Aí nós chegamos cansados em casa, muitas vezes para as crianças poderem entreter as crianças de alguma forma, nós damos o celular, nós entregamos o celular para a criança e muitas coisas acontecem. Uma simples volta de carro, a criança está lá no celular falando com alguém, tira o celular dessa criança para você ver o que a abstinência dela é comparado, né? Augusto Cury fala muito sobre isso. E a gente já falou bastante aqui também, é comparado com a abstinência de um usuário de cocaína. Então é muito forte isso. Então a gente vai ter que estabelecer regras, limites e tudo mais, mas vamos falar isso daí mais no final, né? Agora a gente precisa entender esse universo da depressão infantil, quais as causas, realmente, o que chega uma criança, né? Na nossa época, ou dos nossos avós, nossos pais, se falava em depressão, era muito raro, mas era raro porque nós não conhecíamos, ou era raro porque não era potencializado como hoje, não é? Fica a dica aí, fica a pergunta, na verdade. Então, a gente percebe o seguinte, que hoje, por conta da informação, as crianças hoje têm muita informação, não é verdade? Tem muita facilidade da informação. E por conta disso, ela vai recebendo essa quantidade gigantesca de informação. Mas será que ela está preparada para receber tanta informação, tanto conteúdo, tanta coisa, desde, sei lá, tem vídeos aí na internet de aprender a cortar, usar tesoura, material de madeira, trabalhar com madeiramento, trabalhar com outras coisas, até você pintar um carro, por exemplo. Então tudo isso a internet nos traz de informação. E essa informação, imagina uma criança recebendo uma quantidade tão grande de informação na cabeça dela e não tendo a formação completa do seu cérebro, do seu intelecto, ou até de uma série de fatores cognitivos que ela consegue administrar essa informação. E aí junta o temperamento, junta a criação, a ausência dos pais, a falta de inteligência ou capacitação, como eu disse, para administrar uma situação. Então tudo isso começa a bombardear a cabeça dos nossos filhos. E aí, como que a gente vai oxigenar isso, arejando isso, saindo para fora, brincando, se divertindo, fazendo outras coisas que tiram aquele momento de estresse da cabeça da criança. Mas só que elas não fazem isso, elas ficam enfurnadas na internet, e aí a internet tira o foco da vida da criança, porque o objetivo maior não é mais estudar para ser alguém na vida, o objetivo maior é ganhar aquele jogo, o objetivo maior é fazer pontos ou premiações naquilo que ela está fazendo. Então tudo isso, como objetivo maior da criança, tira o foco principal, não é? E tirando o foco principal da criança, ela não consegue administrar as outras coisas. Aí nós, como pais, chegamos em casa e começamos a cobrar, não é? Vamos cobrar. Aí cobra os filhos porque eles não estão fazendo os deveres de casa. Aí nós cobramos os nossos filhos porque não fizeram as suas obrigações. O que acontece com isso? A criança não tem a capacitação para administrar, volto a dizer isso. Porque ela recebe um monte de informação, às vezes nós não educamos porque a gente está naquela correria, a gente está naquela situação de vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, e
a internet educando os nossos filhos, aí nós queremos tirar. Não, agora parou, tira tudo a internet. Eles já estão naquela sequência de viver a internet, então são muitas coisas, muitas informações que a criança vai recebendo, que os nossos filhos vão recebendo, e eles não conseguem administrar. E aí nós também, por não sabermos administrar, como administrar os nossos filhos, o que nós fazemos? Nós vamos poupando eles de muitas coisas. Aí nós não deixamos eles lavarem a louça, cuidar de casa, porque a gente está cobrando demais. Meu Deus, será que eu estou cobrando demais? O que eu estou cobrando realmente é hora de cobrar, não é hora de cobrar. Então toda essa confusão na nossa cabeça e na cabeça dos nossos filhos vem com esse problema, essa dificuldade, entendeu? Então nós não sabemos administrar. E aí aonde vai o escape disso? Volto a dizer. Por exemplo, nós quando estamos estressados, eu gosto de andar de bicicleta, eu vou correr, de repente conversa com um amigo, faz um churrasco. E os nossos filhos, como que eles vão desestressar? Ou tirar esse momento? A criança não estressa. Não estressa o quê? É o que eu estou dizendo agora. Essa quantidade de informação na cabeça de uma criança, ela não consegue administrar. Então ela fica estressada porque ela não sabe qual decisão tomar, ela não sabe a hora certa de tomar uma decisão por conta da informação que ela está recebendo. Então isso vai gerar um estresse para a criança. E se a gente não identificar isso, se a criança não ter uma forma de escape desse estresse, para onde que ela vai? Ela vai se enfurnar de novo naquilo que teoricamente está dando um prazer para ela, que é a internet. E aí vem os perigos, né? Como eu já falei aqui no começo. Apenas um clique para entrar em pornografia, em sites proibidos, em coisas que não pode. E uma criança visualizando aquilo já começa a formação da sua memória, né? Porque o bebê já começa na formação da memória, já tem capacitação para transformar ou para criar memórias, tanto positivas quanto negativas, sobre a sua mente, e essas memórias podem bloquear o seu futuro, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples, que com certeza alguns de nós já fizemos. Eu não, porque eu nunca gostei, e eu nunca quis fazer, mas alguns de nós já fizemos, né? Você pode até colocar isso, ou não, se não quiser se expor, não precisa, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, um exemplo básico aqui, quantos de nós tomamos banho pelado com os nossos filhos, nu? Não é? Com as nossas crianças, é bebê, não tem problema nenhum, é criança, não dá nada não, tanto pai, mãe, filho, filha, tomando banho, todo mundo junto, aquela coisa. A nossa exposição, a exposição do nosso corpo, vai gravar essas memórias sobre os nossos filhos. E aí lá na frente, olha que louco, quando os nossos filhos tiverem com seus maridos ou suas esposas, tiverem os seus relacionamentos, o que vai vir a memória deles lá na frente, lá no futuro? É a memória da mãe ou do pai nu na sua frente. E aí pode criar uma aversão com o seu cônjuge. Olha que louco isso. Por quê? Porque, meu Deus, eu estou visualizando aqui. Pode existir comparação, pode criar uma comparação, ele ou ela pode comparar o corpo do seu marido ou da sua esposa com o do seu pai ou da sua mãe lá atrás, as partes íntimas e tudo mais do corpo, e criar uma aversão ou uma barreira, ou fazendo uma comparação. Puxa, mas o meu pai é assim, o meu marido é diferente, ou a minha mãe era desse jeito, a minha esposa é diferente, que coisa esquisita. Então isso pode criar traumas e barreiras que podem proibir. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós fazemos agora com os nossos filhos, entendeu? Aí outra coisa, o tipo de sentimento que os nossos filhos externizam para nós. Como eu sempre falo também nas nossas lives aqui, homem que homem não chora, moleque, se vira, puxa, dá um tapa na orelha do guri, não é? E fala isso, homem que homem enfrenta, homem que homem não sei o que. Só que o menino, por exemplo, está externizando naquele momento um sentimento de dor, está chorando por alguma situação que para nós é besteira, é bobeira, porque nós já administramos e já passamos por inúmeras experiências sobre aquele assunto. A criança está passando agora. Se ela está passando agora aquele momento, então ela está criando aquele momento. Ou vai criar uma memória positiva ou uma memória negativa, depende de como eu e você administramos isso. E aí nós vemos os analfabetos emocionais, né? Os analfabetos emocionais, ou a inteligência emocional que vai sendo formada sobre a vida da criança, que é a capacidade que ela vai ter lá na frente de administrar as dificuldades que aparecem diante delas.
Entendeu? Por exemplo, que nós falamos na live de quinta-feira também, sobre o perdão. Quando o perdão vem seguido de arrependimento, então isso traz ensinamento para os nossos filhos. Quando cometem alguma coisa e a gente vai lá perdoa, só que aí a gente fica lá relembrando. Eu já errei muito nisso, confesso, errei muito mesmo, muitas vezes. E ficava lembrando, você fez isso, mas você fez isso, foi uma semana atrás, mas você fez isso. Então, nunca houve um perdão, não é? Mas aí eu preciso então entender se esse perdão que meus filhos estão pedindo para mim segue de um arrependimento, uma dor de ter cometido aquilo. Nós precisamos analisar, porque se os nossos filhos vêm e traz essa dor, e a gente percebe, puxa, tá arrependido mesmo, olha, deixou de fazer isso, deixou de assistir um filme, deixou de jogar videogame, porque cometeu um erro. A gente deu um direcionamento, falamos que não era para fazer, estipulou limites, aí você pode trabalhar isso, limites e pontos, olha, já falei uma vez, na segunda vez o limite vai ser esse, na terceira vez é isenção total daquilo que eu deixei você fazer. Entendeu? Então pode criar alguns limites para as crianças estabelecer, olha, aqui, até aqui eu posso pisar, daqui eu não posso pisar mais. E aí pisou, beleza, tira, acabou, aí fica emburrado, fica bravo, vai embora. Daqui a pouco a criança pode se arrepender. E aí a gente analisa, e você e eu analisamos isso. Será que houve um arrependimento verdadeiro? E se houve um arrependimento verdadeiro, apagou a culpa. Então a criança está liberada de tudo aquilo. Ah, não, você vai ficar de castigo mais 3 horas por conta daquilo. É complicado isso. Porque se houve... Volto a dizer, lógico que às vezes a criança que é muito espertinha demais, né? Que às vezes elas falam que quer sacanear a gente, a verdade é essa. Então, não, eu estou arrependido, depois ela entender o processo, estou arrependido verdadeiramente. Posso jogar videogame de novo? Entendeu? Será que isso realmente é um arrependimento genuíno? Então, nós precisamos de entendimento para isso, graça de Deus, é claro, para entender se a criança realmente se arrependeu naquele momento ali. E se ela se arrependeu, tirou a culpa. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente, quando essa criança enfrentar no trabalho, quando essa criança tiver um problema no relacionamento com o seu cônjuge, por exemplo, sabe que o pedido de perdão seguido de arrependimento libera da culpa. E aí pode se relacionar novamente num trabalho, o cara errou num trabalho, um grupo de trabalho trabalhando junto, o cara errou, você vai arrebentar ele toda vez? Não. Se o cara está arrependido, se a menina está arrependida, então ela pode ser reconciliada, trazer de volta no grupo e opinar novamente. Por quê? Porque houve um arrependimento verdadeiro. Então nós estamos falando aqui sobre depressão infantil. E o que eu estou começando a dizer aqui é o seguinte: nós precisamos administrar com as nossas crianças como que nós criamos essas memórias na mente das crianças, porque essas memórias mal administradas, o que vão acontecer? De repente uma situação igual ou parecida que a criança teve, que você já barrou, ela não vai falar mais para você, porque ela vai saber qual que é a resposta. Ou ela vai tentar mais 1 ou 2 vezes, depois ela não vai falar mais, eu falo pro meu pai e pra minha mãe a mesma coisa, então não adianta funcionar das nossas crianças. Então se a criança vem apresentar uma dificuldade, o negócio é entender, o negócio é chamar essa criança para perto, é chamar essa criança para estar junto, entender a dificuldade dela, entender o problema que ela está te trazendo naquele momento, e aí você administra isso. Porque, volto a dizer, quando a criança é bloqueada, ela é barrada naquilo que ela está aprendendo, da próxima vez, aí valeu Fernandinho, obrigado, da próxima vez a criança, ela não vai saber administrar aquele problema que ela teve com você, aquilo que você está ensinando. Então, aonde vai explodir? A criança vai explodir nas suas emoções. E aí, muitas vezes acontece que nós já vimos crianças se cortando, e aí vem essas porcarias que a internet solta, da boneca Mamo, Baleia Azul, e outros caras aí loucos, os youtubers da vida, que as nossas crianças estão seguindo, que ensinam muitas porcarias. E aí ideologia de gênero, o menino não pode ser menino, ele pode ser o que ele quiser, a menina, enfim. E tudo isso vem entrando na cabeça das nossas crianças. Se nós não estamos por perto, a internet está ensinando isso. E aí a criança, peraí, mas eu sou menino, mas eu posso ser menina também se eu quiser, porque a internet fala sobre isso. Porque fulano que eu estou seguindo fala sobre isso. Então imagina a confusão na cabeça da nossa criança, dos nossos filhos, e eles não estão formados intelectualmente, emocionalmente, o cérebro não está formado completamente para administrar essas situações, então começa a vir as dores, começa a vir o sentimento de dor. E aí a doença da mente, nós sabemos sobre isso, a doença da mente, da cabeça, a depressão.
Quando a criança começa a chegar nesse momento, essa dificuldade, essa dor profunda na sua mente, ela começa a fazer o quê? Eu preciso de um outro sentimento. Colocar outro sentimento aqui, porque esse sentimento de dor está muito forte, está doendo demais. Então, eu preciso fazer alguma coisa para tirar essa dor. E aí a criança vai se cortar, ela vai fazer outras coisas, tomar algum tipo de remédio, ou ir para as drogas, ou ir para as bebidas. Quantas crianças estão passando por isso, jovens estão passando por isso, porque não conseguem emocionalmente administrar a dor que eles estão sentindo naquele momento. Às vezes a ausência do pai, às vezes a ausência da mãe, por algum sentimento, e aí entra em vários aspectos, que isso é muito prolongado. Quinta-feira a gente vai estar dando sequência sobre isso, porque entra também o temperamento das crianças, entra a formação do caráter da criança. A criança está sendo formada ainda por conta da sua idade. Ela é muito nova, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, e aí vem a formação do caráter, quem ela vai ser, porque ela vê que o pai mente, que a mãe mente, então ela acha que pode mentir também. Então tudo isso precisa acontecer. Em casa é uma coisa, na frente das pessoas é outra. Então a criança, imagina essa administração. Então as crianças, elas estão vendo tudo que nós estamos fazendo. Nós somos o referencial para os nossos filhos. Como nós falamos em outras lives também na terça-feira passada, falamos sobre isso, que nós somos o referencial para os nossos filhos de fé, principalmente. Quando acontece alguma coisa, nós mostramos para os nossos filhos, olha, tá, essa dificuldade, papai e mamãe estão passando por isso, mas vamos orar juntos aqui? E aí, quando dá certo, você chama os seus filhos de novo e fala, deu certo. Lembra que nós oramos tantos dias atrás? Você vai criando memórias, então, na vida dos nossos filhos, porque eles sabem que eles têm um recurso que eles podem buscar, que é Deus. O recurso que eles podem buscar, que é o recurso espiritual, instruindo eles que no caminho que pode andar, para quando crescer não venha deles desviar. Provérbios 22:6 fala sobre isso. Então nós precisamos ensinar esses princípios para os nossos filhos, o caráter. Olha, não pode falar palavrão, olha, numa dificuldade, o que a gente faz? Xinga, dá porrada, briga? Não, a gente resolve. Como nós vamos resolver? Então vamos criar possibilidades para resolver. Então essas coisas que nós precisamos para os nossos filhos. Se os nossos filhos vêm para nós e falam assim, olha, eu quero isso. Você fala, por que você vai falar imediatamente não para os seus filhos? Realmente é algo que não pode, que ele sabe que não pode, está enchendo as paciências ali, ou você está ensinando que não pode, dando outras opções. Então isso que nós precisamos analisar. O não, você pode trazer o não seguido de algumas opções. Olha, agora não é assim, mas nós podemos fazer assim, assim ou desse jeito. Você quer escolher? Dando opção para o filho, para a filha, escolher o que eles podem fazer também, para que não fique esse autoritarismo, entendeu? Eu mando, acabou, quem manda sou eu. Volto a dizer, eu também errei muito nisso, eu fiz muito dessa forma, olha, é assim, acabou, vai ser desse jeito, acabou, entendeu? Mas, lógico, se chegou no final de tudo isso, você falou, desobedeceu, teve o castigo, ou não castigo, mas teve aquele momento do pensamento, de pensar no que ele fez, teve o arrependimento, mesmo assim foi lá e fez, aí é isenção total, claro, olha, não tem como. Eu te dei oportunidades, eu te dei possibilidades, você poderia ter tomado outras decisões e não tomou, então agora a minha decisão como pai, como mãe é essa daqui, ó, ponto. Entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu sei que é difícil, não é fácil. Ainda mais nesses dias que a gente vive. Dentro de casa, louco com um monte de filho dentro de casa. E um corre, a hora que um dorme, outro acorda, outro que quer comer, acabou a comida, outro vai fazer, vamos limpar, vamos... Não é fácil, loucura. Mas peça graça para Deus. Peça graça que Deus vai dar sabedoria. Porque senão os nossos filhos realmente, eles vão chegar a esse ponto. Quantos pais que eu converso que começam a falar assim, olha, meus filhos, ou meu filho, ou tio, ou sobrinho, estão com tendências homossexuais, estão com tendências desviando o foco, por quê? Porque às vezes não tem o pai ou a mãe como referencial em casa, e o sexo oposto não é legal, não é interessante, mas o mesmo sexo atrai, fica mais feliz estando no mesmo sexo, então nós temos que tomar cuidado com isso, o pai sabe identificar isso, pegar o menino para pescar um dia, pegar a menina para passear, saber fazer isso. Igual eu estava falando na live também na semana retrasada, eu peguei as meninas, eu falei, ó, agora eu vou pegar uma menina para sair, depois eu pego a outra, Aí um dia eu peguei a Giovana,
pra gente sair, a mais nova, e nós fomos sair Curitiba aqui, muito doido, meu celular tava sem internet, depois que eu falei, filha, vamos sair aí. No final das contas, ficamos 1 hora, quase 2 horas dentro do carro, e na hora de pico aqui em Curitiba é loucura, e nós ficamos andando, mas aí a gente acabou conversando dentro do carro, não deu para comer nada e já voltamos, e aquela correria, tinha outro compromisso também, mas aí eu tô devendo isso para ela, então agora eu tenho que cumprir também. Eu tenho que cumprir isso para ela, porque foi promessa que eu fiz para ela. Depois também com a outra, a mais velha também. Então nós precisamos estabelecer situações que os nossos filhos possam olhar o mundo de uma outra forma. Ressignificar a sua história, principalmente por conta do isolamento social, por conta da pandemia. Então nós precisamos criar alternativas e estar focado. E identificar em nossos filhos se eles estão externizando algum sentimento de depressão, estão externizando alguma dor. E lógico que, volto a dizer que quinta-feira nós vamos dar sequência às 15 horas na nossa live de novo, porque esse assunto é muito amplo, né? E nós vamos estar falando as causas da depressão também, pode ser o abuso. A criança pode ter sido abusada, pode ter sido tocada na escola, pode ter sido tocada por um tio, por um parente, um padrasto, uma madrasta, enfim. E aí a criança, com medo de externizar aquilo, porque sabe que o pai e a mãe é bravo, porque o homem não chora, que não sei o quê, entendeu? Então a gente não tem a sensibilidade, não ganha o coração dos nossos filhos, eles não revelam para nós o que aconteceu e aquilo fica dentro do coraçãozinho, fica na história deles, fica na vida dos nossos filhos, e aí eles não conseguem externizar esse sentimento e pode entrar em depressão. E é aquilo que eu falei. E aí é complicado. Então nós precisamos identificar em nossos filhos quais são as dores que eles têm. Quais são as dores? Saber conversar. Chama, dependendo da idade do seu filho ou da sua filha, chama para conversar. O que está pegando? Qual que é a sua dor? Qual que é o sentimento de dor? Essa semana nós fizemos aqui em casa 5 qualidades e 5 defeitos de cada um. Nós colocamos num papel quais são as 5 qualidades e quais são os 5 defeitos. Às vezes no primeiro momento você fala assim, nossa, defeito tem 50 e qualidade tem 3, tem 4, eu não vou conseguir chegar na quinta. Mas é interessante trazer isso. E é interessante depois confrontar, sentar e conversar. Vamos falar sobre as qualidades. É isso, e ter muita sabedoria, pai e mãe, para na hora de confrontar, não também na hora da raiva, você estando com raiva, querer puxar a orelha do filho que não fez a louça, que não lavou, que não sei, que é desorganizado, e externizar e potencializar esse defeito, vamos dizer assim, do filho. Na verdade, é para trazer à tona, para ver formas para se resolver e aflorar a qualidade. Olha, mas todos aqui somos bons. A minha esposa faz muito isso aqui. Galera, bom dia, flor do dia, aleluia, aleluia. E vamos lá, galera. Então isso é muito bom, trazer esse sentimento para os nossos filhos, sentimento de alegria, sentimento de motivação. Então nós precisamos entender aqui. Toma cuidado, pai e mãe. Toma muito cuidado com isso. Realmente a internet, ela pode ser bênção, mas também pode ser uma maldição nas nossas vidas. Cuidado com o que seus filhos estão vendo, cuidado com o que eles estão recebendo de informação. E aí, aquilo que eu estava dizendo, toda essa informação a criança, o filho não sabe administrar. Não sabendo administrar, ela entra naquela dor, porque ela não consegue externizar, porque muitas vezes eu e você não deixamos, porque nós barramos os sentimentos dos nossos filhos, porque estamos cansados, trabalhamos demais. Aí a criança guarda aquilo, guarda mais informação, guarda mais dor, mais informação, mais sentimento, mais perda, mais remorso, mais falta de perdão, e a criança vai guardando tudo aquilo, e aí vai externizar como? Vai explodir. E para ela não explodir, então vem a depressão. E a depressão é perigosa. Porque a depressão, ela começa a se cortar, como eu falei, porque ela quer tirar a dor, que é muito forte, a dor da depressão. Eu quero sentir uma dor física me cortando, me sofrendo, me flagelando de alguma forma. E essa forma de flagelar, de ter esse sentimento, pode tirar um pouco da dor emocional. Só que se não acontece isso, então entra o suicídio. Quantos jovens estão se suicidando hoje? Por conta de um relacionamento que não deu certo, por conta de uma ausência de pai, ausência de mãe. Então entenda isso em nome de Jesus. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. E trazer para os nossos filhos que esse mundo sim pode ser maravilhoso. Que lá fora sim pode ser maravilhoso. O mundo pode ser maravilhoso, mesmo mediante tudo que tem acontecido. Porque nós precisamos trazer um outro significado, um novo normal para os nossos filhos. E antes eu e você precisamos sair do casulo.
Eu sei que a pandemia está aí, eu sei que ainda tem gente morrendo, eu sei que as dificuldades estão aí, mas em nome de Jesus, a doença mental também está matando. E nós precisamos trazer os nossos filhos para fora, trazer um novo significado, abrir a nossa mente para o novo, criar situações que são novas. E as situações novas tiram um pouco do foco daquilo do velho, do antigo. Então comece a fazer isso. Eu vou dar um exemplo que eu fiz aqui em Curitiba. Chegando para cá, lógico, já deixamos Campo Grande, muitas coisas ali de Campo Grande, saudade de todos os amigos ali, não é? E viemos para Curitiba numa terra nova, isso já é novo. Só que as meninas enfrentaram situações diferentes. Então, até elas entenderem um novo território, elas estavam quase que entrando em depressão. Aí a gente chamou para conversar várias vezes, oramos, choramos juntos, trouxemos isso, jejuamos juntos, falamos de Deus, momentos de jejum e oração, e aí pedimos sabedoria para Deus, tivemos atendimento com a nossa bispa aqui também, tudo mais, não é? Terapia familiar, até hoje nós fazemos terapia familiar também, isso é muito importante, para poder entender isso. E graças a Deus hoje elas estão bem melhores, já tem uma amizade legal, né? Quase um ano a gente estando aqui, mas nós precisamos identificar isso. Porque se nós não identificássemos isso diante de Deus, com jejum e oração também, não é? Elas poderiam estar até hoje com esse sentimento de depressão e dor. Então precisamos entender isso. Mesmo assim, comecei a assumir outras coisas. Hoje eu trabalho também na rádio aqui da igreja. Então eu peguei essa questão diferente, algo novo, estou aprendendo algo novo. Então a minha cabeça começou a oxigenar mais. Na hora que eu estou meio doido, eu cato, vou correr. Ah, mas o parque é lá longe. Ah, mas a bicicleta com o pneu murcho. Ah, mas é gostoso lá naquele... Não, é gostoso dar volta no quarteirão. O seu quarteirão é o melhor lugar para você correr, para você abrir a tua cabeça, chamar os filhos para dar uma volta. Pega o cachorro, o gato, o passarinho, vai dar uma volta. Começa a criar coisas novas para fazer isso. E aí os filhos vão também oxigenando a cabeça, criando oportunidades novas, coisas um pouco diferentes para fazer. Então, mas marque um tempo. Marque um tempo para isso. Olha, tal dia a dia de um filho, tal dia de outro filho, tal dia a dia do casal. E marca. Eu fazia muito assim, era por demanda. Hoje, ó, deu certo agora, vamos sair todo mundo junto. Não. Tem que ser marcado. Quarta-feira, por exemplo, é o dia do casal. Então, quarta-feira é dia de sair, é o dia de se organizar. Os filhos ficam em casa, os filhos precisam saber que papai e mamãe precisam sair, precisam namorar também. Eu estou aprendendo muito isso, eu estou fazendo muito isso, começando a fazer muitas coisas nesse sentido. E aí as coisas começaram a dar certo, começaram a agir, começaram a movimentar. Entenda, queridos, nossos filhos são o nosso maior bem. Então nós precisamos estar observando o temperamento deles, observando a resposta que eles estão dando mediante as situações e chamando para perto, abrindo a cabeça, visualizando os momentos. Hoje nós precisamos andar de bicicleta, a gente tem que ir para fora, pelo amor de Deus, vamos andar descalço na rua todo mundo, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos para um parque, porque senão a gente fica nessas início de depressão. E os nossos filhos entrando nesse momento, depois fica difícil para resgatá-los, porque entram pelas drogas, entram por outras coisas para amenizar a dor, como eu falei, a dor da mente. Então aí é difícil tirarmos os nossos filhos disso, misericórdia. Então, queridos, entendam que está em nossas mãos, e a graça de Deus maravilhosa vai nos dar sabedoria para que nós possamos juntos instruir, educar e ensinar os nossos filhos à luz da palavra de Deus, o caminho que eles devem andar para quando crescer, nunca venha deles desviar, em nome de Jesus. Se tiver alguma dúvida, coloca aí. Se tiver alguma coisa para acrescentar, participa conosco aí agora, nesse momento finalzinho, não é? Fabrícia, pode falar aí, pessoal. Ó, a Cleide entrou aqui também, nossa amiga faz tempo, né? Que legal. Priscila Sebem, Josi Fernando, a Miriam, Nath também tá aqui, Arena Teens, também não sei de onde que é, tem mais aqui a Daniela, Doces Momentos, olha que legal, o Arthur. Vamos lá, galera, tem o Cláudia Azorzi, minha irmã tá aqui, Graziele, Herbert. Se tem alguém, galera que tá com a gente aí, quer falar, acrescentar alguma coisa, alguma dor que você está passando nesse momento, nós temos aí mais 5 minutos para a gente poder conversar. Fernandinho, valeu, obrigado por estar conosco. Fabrícia, receba em nome de Jesus, amém. Não é? É um assunto complicado, é um assunto um pouco difícil, mas de pouquinho em pouquinho nós vamos aprendendo, e eu quero te ajudar nisso.
a ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos. É isso que eu estou acreditando, é isso que eu estou aprendendo cada dia, e entendendo que os meus filhos, as minhas filhas, são importantes no reino, porque elas serão grandes em nome de Jesus, naquilo que eu acredito e tenho acreditado. E toda terça e quinta nós estamos aqui na nossa live, quinta-feira agora, vamos dar sequência nesse assunto, falando um pouco aí também sobre o abuso, né? Que as crianças também, quando são tocadas, a gente precisa saber identificar, porque isso também pode gerar depressão sobre a vida dos nossos filhos. E lembrando sempre que eu quero te ajudar, quero aprender com você também a como ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos. Beleza? Tem alguma coisa para colocar? Curte aí, se gostou, segue a gente aí no @r.zorzeto. Também tem no nosso YouTube, tá cheio de vídeos lá. Esses vídeos nós estamos colocando pequenos vídeos ali, resumo do que nós estamos falando ali no Rafael Zorzeto. Pode seguir no YouTube, Rafael Zorzeto. E toda terça que estamos aqui, pega o aviãozinho, clica no aviãozinho, manda para o seu amigo, para sua amiga, se você achou interessante, quer ajudar, levar esse trabalho adiante, porque eu quero aqui contribuir com isso, e muitas pessoas precisam receber diante de Deus aquilo que juntos temos aprendido aqui. Fabrício está dizendo, meu filho de 16 anos, eu muito triste, pois sinto tê-lo perdido. Fabrícia, o que eu penso aqui? Na verdade, você não perdeu ele, não é? Como você já falou, né? Verdade. O que acontece? A gente tem esse medo, Fabrício, a gente tem esse medo de ter perdido, não é? Eu passei por isso também, e eu achei muitas vezes que eu tinha perdido, principalmente minha filha mais velha, com algumas situações começaram a acontecer, mas eu sempre fui fiel a Deus, sempre confiei em Deus, porque os nossos filhos são do Senhor, entendeu? Coloca isso de uma vez por todas no teu coração e acredita, os nossos filhos são do Senhor e acabou, propriedade exclusiva de Jesus. Como nós já falamos, inclusive, numa outra live, veja a história do filho pródigo. O filho pródigo saiu, imagina aquele sentimento daquele pai, o filho que tinha tudo dentro de casa, com certeza o pai ensinou, o pai instruiu, porque acima de tudo aquele pai demonstrou amor, constranja com o amor. Constranja demonstrando amor sobre a vida do seu filho. Porque pode ser que ele desvie, pode ser que ele vá lá experimentar as coisas do mundo, mas ele é separado, porque os anjos do Senhor estão ao redor dele, porque você é uma mulher de Deus, seu marido, são homem e mulher de Deus, então coloca diante de Deus, Senhor, que os teus anjos estejam acompanhando os meus filhos, o meu filho onde quer que ele esteja, porque ele é do Senhor, ele vai voltar, ele vai servir ao Senhor com excelência. Acredita nisso em nome de Jesus, confia no Senhor que ele vai fazer, e constranja com amor, instruindo, direcionando, mostrando, falando algumas coisas, estando junto, entendendo a necessidade dele. O que você quer fazer agora? Vamos sair junto para beber. Beleza, eu vou sair junto com você para beber, mas eu não vou beber. Se você quiser beber, você bebe, mas eu não vou beber. Vamos conversar um pouco, vamos estar junto, entendeu? Porque às vezes no momento que a gente sente agora, está passando agora, eu também passo por isso, você sabe, já passei muito. Se a gente for radical demais, aí que a gente vai perder, porque eles vão fazer de qualquer jeito, eles vão fazer escondido. Então a gente tem que começar a entender como nós administrarmos isso e sempre colocar Deus. Deus está no controle, o Senhor está no controle e os nossos filhos são de Deus em nome de Cristo Jesus. Acredita nisso, em nome de Jesus. Alguém tem mais algo para acrescentar aí? Em nome de Jesus, não é fácil, eu sei, momento difícil cuidando dos nossos filhos, mas eles são do Senhor. Fabrícia, você tem mais filhos para cuidar e também, cuida deles, sem fazer distinção, que eu sei que você é uma excelente mãe, uma excelente trabalhadora, uma dona de casa, trabalha bastante, entendeu? E eu sei que Deus vai te dar graça em nome de Jesus. É desse jeito. Eu sei que é assim, não é? Vamos orar, vamos colocar os nossos filhos nos caminhos, mesmo se eles pode levar, que pode ser instruído. Eu sei de muitos pais que hoje são pastores, estão na igreja também, né, são bispos e tem muitos filhos desviados, mas por conta disso eles não perderam a fé, eles não desviaram dos caminhos de Deus, continua fazendo o trabalho de Deus, continua pregando, continua acreditando, porque nós todos somos falhos. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra.
mas nós temos à direita de Deus Pai um advogado, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Então, se nós erramos, nós pedimos perdão para Deus. Se nós falhamos, nós pedimos perdão. E a Bíblia diz, lembra-te do lugar onde caíste. Retoma as primeiras obras, retoma o amor, mergulha naquilo que Deus tem, mergulha no chamado, mergulha no ide, porque os nossos filhos estão sendo cuidados por o maior cuidador de todos, é aquele que primeiro nos amou, que deu seu filho para morrer por nós, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque nós, quando estamos inseridos na obra, cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando das nossas coisas. Acredita nisso, eu vivo isso. Estou aqui em Curitiba, fazendo tantas coisas para a igreja, graças a Deus, para o Senhor. Mas eu sei que Deus está cuidando da minha família, do futuro das minhas filhas, dos maridos que elas terão, que serão excelentes, extraordinários, da vida extraordinária que elas viverão, da influência que elas terão nessa sociedade, nesse mundo, nesse Brasil afora e tudo mais, porque elas nasceram para ser grandes. Em nome de Jesus, é isso que elas serão, porque é isso que eu acredito. Mesmo errando, mesmo falhando, continuo acreditando, continuo fazendo, em nome de Jesus. É isso que eu quero trazer para vocês. E Deus vai dar graça para todos nós. Vai nos dar muita graça, porque nós teremos relacionamento saudável com nossos filhos, em nome de Jesus. Muito difícil. Né? Eu sei, Fabrício, continua acreditando. E uma das coisas que eu aprendi, que me ensinou a continuar acreditando, sabe o que é? É agir contra a esperança. E a Bíblia diz que Abraão fez isso. Ele agiu no momento que não tinha esperança. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Ele fez tudo pela fé. Só que no momento que quando ele teve o que ele mais queria, que foi Isaac, o seu filho, ele idolatrou, ele entronizou o menino. Por que Deus pediu o menino? Porque ele tirou Deus do trono, era tudo menino, porque era o meu sonho, beleza, mas o cara tinha experiência, ele tinha experiência com Deus sobrenaturais, ele viveu o sobrenatural, que era o pai da fé, ele estava aprendendo muitas coisas, mas ele já tinha vivido também muitas coisas, até o ponto que Deus pediu Isaac. E o que Abraão fez? Alguns estudos, eu já até falei sobre isso, alguns estudos que eu pesquisei, Abraão tinha uma fé tamanha que ele ia ver o filho ressuscitado. E naquela época não tinha ninguém ressuscitado, não é? Era só Jesus que nos deu esse exemplo. Você imagina como que ia ressuscitar uma pessoa? Mas a fé de Abraão, alguns eruditos dizem isso, estudiosos da palavra, que a fé dele era tão grande que ele ia matar, depois ele ia olhar o filho e reviver de novo. Tranquilo. Então, imagina a fé naquele momento. Mas aí, no momento que ele foi matar o filho, o anjo apareceu e Deus falou, e Deus bradou, beleza, cara, beleza, você provou para mim. Por mais que Deus sabia o que ele ia fazer, mas precisava da atitude dele. É o que precisa de mim e de você. Na nossa atitude de fé, crendo que Deus, eu entrego os meus filhos para o Senhor. Estou trabalhando, estou fazendo, errei, mas agora eu quero acertar, eu quero aprender mais, por isso que eu estou aqui para ajudar você e aprender com você. Toda terça e quinta vamos estar aprendendo mais, para que nós possamos acertar daqui para frente em nome de Jesus, para que nós não venhamos errar daqui para frente em nome de Jesus, para que Deus nos dê graça. E aí a nossa fé, alicerçada naquele Deus que nós tanto queremos, move a mão protetora de Deus sobre a vida dos nossos filhos e nada demais vai acontecer, porque os nossos filhos são do Senhor, os nossos filhos são separados, os nossos filhos são joia preciosa de Deus. É isso que nós devemos acreditar e crer em nome de Jesus, não é? Crer, acreditar e acertar. É isso aí, Fabrício. É isso aí, não é? A nossa fé é essa. Quantas vezes eu me arrependi de coisas que eu fiz? Quantas vezes eu me arrependi, quantas vezes eu achei que eu perdi as minhas filhas, ou perdi minha filha, enfim, quantas vezes? Mas o que me traz a certeza é isso, primeiro, crer, como eu estou falando aqui, como Abraão fez, agir contra a esperança. Não tem mais esperança, não tem mais nada, mas eu continuo agindo, e a Bíblia fala que o sábio age pela razão e não pela emoção. Eu estou sentindo, então eu creio. Não, eu creio, depois, sentindo ou não, eu continuo crendo, não é? Porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Deus já pagou um preço. Deus já fez tudo para mim e por você. Deus já fez tudo. Entendeu? Então precisamos crer que esse Deus que continua sendo Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus que fez milagres e maravilhas, é o Deus que vai fazer milagre e maravilha na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É isso que eu creio, é isso que eu continuo crendo em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso.
Deus vai fazer. Os nossos filhos são do Senhor. Erramos ou não erramos, mas vamos continuar tentando. É melhor errar tentando do que errar não fazendo nada. Não é? Então vamos continuar tentando, vamos continuar ensinando os nossos filhos, vamos continuar instruindo os nossos filhos, identificando momentos de depressão ou não na vida dos nossos filhos, identificando se eles foram tocados por alguém ou não, identificando comportamentos, sabendo, tomando cuidado para não barrar a inteligência emocional dos nossos filhos, criar memórias negativas dos nossos filhos no momento que eles estão externizando alguma coisa, não bloquear aquilo, peça sabedoria para Deus te dar graça. E continue tentando, continue tentando. Então eu fiz aqui um resumo de toda essa live do nosso dia de hoje aqui, em nome de Jesus, mas acreditem nisso. E para encerrar aquilo que eu estava falando, Fabrício, o primeiro ponto é esse: acreditar no Deus do impossível, acreditar que Deus pode fazer, acreditar que os nossos filhos já são do Senhor. E segundo ponto, mergulhar no chamado. Eu sei que tem alguns aqui que não são cristãos ou que ainda não estão vivendo a plenitude, mas eu sou experiência, e vocês que me conhecem, que estão aqui, sabem disso. Eu mergulhei no chamado, na vontade de Deus. Hoje estamos aqui em Curitiba, fazendo um monte de coisa. Agora há pouco eu estava, inclusive, na reunião do CONPED, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Eu entrei também nesse como conselheiro e nós acabamos de eleger uma vice-presidência agora. Então eu estou aqui tentando ajudar também a destinação da verba do governo, a destinação de muitas coisas nas comunidades terapêuticas, ou seja, drogados, pessoas moradoras de rua, a reinserção social dessas pessoas na sociedade e também a prevenção. E eu quero trabalhar nas escolas, eu quero entrar nas escolas também para prevenção dessa política sobre drogas e tudo mais. Então, queridos, tem muita coisa. Deus vai fazer muita coisa sobre a nossa vida e vai fazer sobre a tua vida. Então mergulhe naquilo que Deus tem. Acredita na obra, acredita no chamado. Acredita naquilo que Deus tem. Vai lá, peça para o seu pastor, para o seu líder. O que eu posso fazer para ajudar mais? O que eu posso fazer? Tem pessoas morrendo, tem pessoas se suicidando. Tem crianças morrendo. Será que nós estamos presos só na nossa vontade, no nosso eu, no nosso egoísmo? Não, vamos olhar para fora. Sabedores que Deus está cuidando dos nossos filhos, como eu tenho falado aqui. Não é? Aí, reconectou, glória a Deus que tinha caído aqui. Mas Fabrícia, continua acreditando, Fabrícia. E aquilo que eu falei agora, o que me salva é fazer para Deus, por incrível que pareça. E vocês sabem, vocês que estão me acompanhando, que me conhecem, sabem que a gente já passou por 1 milhão de situações complicadas e difíceis, mas eu continuo acreditando. Tenho amigos que me ajudam, tem bispos que me ajudam, tem pastores que me ajudam, homens e mulheres de oração que me ajudam, inclusive Fabrícia, sua mãe é uma mulher de oração que me ajuda até hoje, não é? Então, tudo isso nos sustenta, mas o ID é para todos nós. Vai, mergulha na vontade de Deus, não desanima, confia que Deus está cuidando dos teus filhos, externiza o potencial máximo que você tem. Pessoas precisam, seus vizinhos precisam, seus clientes precisam de você aí onde você está, em nome de Jesus. E vamos acreditar que se Deus é por nós, ninguém é maior do que nós. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em mente alguma o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, para aqueles que buscam Ele. E é isso que tem preparado para mim e para você que estamos aqui, em nome de Jesus. E também existe uma qualidade de vida extraordinária no céu, nos esperando, que são os nossos galardões, aquilo que eu e você fazemos para pessoas, para vidas, para o reino de Deus. Então eu vou ter uma qualidade extraordinária, porque eu estou mergulhado na obra, na missão de Deus. Enquanto eu estou mergulhado na obra, na missão, Deus que tem prazer em me abençoar, porque Deus é o único filho por mim e por você, está cuidando dos meus filhos, está cuidando da minha família, está cuidando dos meus sonhos, realizando os meus sonhos, de morar em outra cidade, de fazer outras coisas que eu estou fazendo hoje. E ainda muitas coisas ainda irão se realizar, porque eu creio nesse Deus que eu sirvo, por isso que eu pago um preço para servir a Deus, por isso que eu jejuo, estamos em 21 dias de jejum e oração, também aqui, porque nós acreditamos nesse Deus que nós servimos, entendeu? O avivamento vai chegar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa história, e é isso que vai acontecer. Acabou, é isso que vai acontecer, porque nós determinamos
Determinamos, servimos um Deus que já pagou um preço na cruz. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você. E esse preço que foi pago me dá uma vida extraordinária. E eu e você temos direito de viver essa vida extraordinária em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, Jesus conquistou tudo no céu, na terra, debaixo da terra. E esse poder e autoridade Ele deu à igreja. E 2 ou mais reunidos no nome do Senhor é a igreja. Então tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Receba aí, meu querido, receba aí, minha querida. Os seus filhos são do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te agradecer, você que participou conosco, você que esteve aqui nessa live aí de terça-feira. Quinta-feira, lembrando, estamos novamente aqui dando sequência nesse assunto sobre depressão infantil, falando algo mais sobre isso, sobre as coisas que acontecem sobre a vida dos nossos filhos. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai te dar clareza, Deus vai te dar graça para você instruir os seus filhos ou ensinar os seus líderes, os seus liderados, os filhos dos seus líderes, enfim, da sua família, porque Deus vai dar graça para todos nós, porque em nome de Jesus nós teremos, sim, relacionamento saudável com os nossos filhos, com princípios cristãos, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Se você curtiu, compartilha, manda aí, pega o aviãozinho, manda para as pessoas aí, para os seus amigos. Segue a gente ali também no YouTube, Facebook também é @r.zorzeto, como aqui está no Instagram, e no YouTube é Rafael Zorzeto. Tem muitos vídeos lá, e o nosso site rafaelzorzeto.com.br também tem muito conteúdo, muito material, várias lives que nós tivemos com psicólogas extraordinárias falando sobre esse assunto, inclusive minha irmã que está aqui, a Cláudia Zorzeto, que tem nos ajudado aí sobre a arte terapia, né? Muitas coisas legais para que Deus nos dê graça. Amém, queridos? Obrigado. Deus abençoe, uma excelente semana. Espero você na quinta-feira, às 15 horas, horário de Brasília. Deus te abençoe. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.